Revista Os Novos Titãs 14, da editora Abril. Essa revista ela é do mês de maio de 87, 1987. Ela tem 68 páginas e essa revista só tem histórias dos Titãs. Aqui tem o título na capa: O Vigilante, Justiça pelas próprias mãos. Nessa revista é uma sequência, né? Ela vem de uma história que já estava sendo contada, que é o seguinte: os Titãs estão numa pegada mais realista, diferente, um combate contra um mafioso que faziam crianças, adolescentes venderem drogas e tal. Ele já havia sido preso, mas como ele tinha todo um respaldo ali financeiro e tal, ele consegue ficar em liberdade. E aí tem o promotor Chase, que é um promotor que trabalha junto com os Titãs. E na história anterior, ele, devido a essa insistência que esse mafioso tinha que ser preso e tal, esse promotor até age fora um pouco da lei. E em retaliação, esse mafioso explode o apartamento do Chase com sua família toda lá dentro. E a história começa aqui com a ambulância. O Robin estava nesse apartamento poucos minutos antes, conversando com ele, porque o Robin tinha uma parceria com ele para prender esse mafioso. E aí, seguindo aqui, essas histórias é uma sequência escrita por Marvin Wolfman e desenhada pelo Jorge Pérez. É uma pegada bem melhor, assim, bem mais realista, bem legal, assim, das histórias dos Novos Titãs, no caso aqui, né? Aí tem toda uma situação aqui da ambulância, das reportagens sobre esse caso, mostrando esse acidente, essa explosão, no caso. O Robin ali dando satisfação para a justiça, do que aconteceu, do que ele sabe sobre aquela explosão e tal. Seguindo aqui, tem ele chama Anthony Scarapelli, esse mafioso, que é esse aqui, e eles têm até anteriormente na história aqui, ele seria o chefe maior, mas tem uma senhora aqui que é dentro dessa máfia e é mais poderosa na organização do que ele, no caso, e dá uma chamada de atenção por ele ter feito essa situação desse acidente aí, todos crendo que foi ele de fato mesmo que ocasionou essa explosão ali na casa no apartamento do promotor. Segue aí com os Titãs, sabendo da notícia da explosão, dando um apoio ali para o Robin. Tem uma situação de uns arquivos que incriminam o chefe da máfia ali, o Scaranelli e tal, e ele está atrás disso, mas tem outras pessoas também, e segue a história. O Robin dando depoimento no julgamento do Scaranelli ali, e também referente a essas explosões. Seguindo aí, o Robin já está revoltado. O Robin aí está numa situação que ele está querendo ser mais sangue frio, mais recolher suas emoções, seus sentimentos, ser uma espécie de Batman mesmo. E tem toda uma situação também com a Estelar, que ele não quer deixar os sentimentos do namoro deles dominar, etc e tal. E ele também, tomado com toda essa situação da máfia ali, tudo que aconteceu anteriormente, ele vai em um restaurante ali, onde o Scaranelli, o líder ali da máfia, está, e ele, mesmo com uma situação de fugir da lei, da regra, da legalidade, ele vai fazer um enfrentamento ali, e tomado por um senso de injustiça que está ocorrendo e tal. Mas ali, apoiado pela Estelar, que chega ali para dar um apoio para ele, colocar ele na realidade novamente, ela consegue convencê-lo de deixar aquela situação. Aí o Scaranelli contrata pessoas para matarem o Robin e tal, e nessa situação aqui, o assassino que estava ali para fazer esse serviço é capturado e devolvido ali, amarrado para o Scaranelli, mas o Scaranelli acredita que seja o Robin, mas a turma dele acredita que não é os métodos do Robin e tal. Seguindo, o Robin quer seguindo esses planos
para conseguir capturar o Scaranelli ou provas contra ele. Só que o pessoal ali dos Titãs, eles estão meio assim porque pode ser que fuja um pouco da lei, porque ali os Titãs pareciam uma força policial fora da polícia, uma coisa assim, devia ter uma regulamentação para isso, umas coisas assim mais ou menos, né? E eles acabam mesmo contra gosto optando em ajudar o Robin nessa situação. A Ravenna ali com todos os seus conflitos que ocorrem ali nesse momento também, com seus poderes, o pai dela, etc., ela vai para Azurat, um local ali onde ela achou que ia achar paz. Deve ser um local em outra dimensão e tal. Só que os seres ali que já haviam em outro momento dado uma oportunidade dela estar por ali e ela não aceitou, recusam sua presença ali. E seguindo aqui, tem uma situação ali com os Titãs, que ocorre ali com o Scaranelli também, todas essas perseguições e tal, e a história vai seguindo. O Robin na procura, e o Scaranelli, ele convoca alguns... ele tem um contato que consegue... Ele pede 12 pessoas ali para uma equipe para acabarem com os Titãs. Só que o contato dele só consegue 12 e vai mostrando um a um aqui esses personagens ali. Esse aqui é o Lança-Chamas, tem uma outra mulher aqui, um africano aparentemente, esse blindado aqui que é o tanque, essa moça que é punhal, essa que é a Lince, e vai indo, são 6 no caso. E aí começa a situação deles enfrentarem os Titãs. Eles vão armam uma emboscada ali para os Titãs e eles começam uma batalha ali com os Titãs, essa equipe montada ali. Tem todo um conflito entre eles, mas eles vão sendo abatidos, esses vilões ali, por alguém que não é mostrado aqui. E vai indo as histórias, tem toda uma sequência dessas situações. Aqui é mostrado um pouco do que seria o Vigilante, né? E que está ajudando os Titãs ali, eliminando esses oponentes ali dos Titãs, que foram contratados pelo mafioso. Segue essa situação até se encerrar ali com a vitória dos Titãs ali nessa batalha aí. A Ravenna chega ali para ajudar, porque o Robin não está bem. Não, Robin não, o Kid Flash, que foi envenenado pela Lince, que é essa personagem mulher aqui, que usa como tática ali envenenamento e tal, etc. E ela, a Ravenna, com seus poderes, consegue ajudar ali o Kid Flash. Em outra situação aqui, depois de tudo isso ocorrido, o Scaranelli ele arma uma armadilha para acabar com os chefões ali da máfia que pretende matá-lo, no caso, né? Eles armam uma armadilha e tem todo um exército ali para matar, para defender o Scaranelli ali. E começa uma outra nova batalha entre eles ali, os Titãs para ajudar. E aí o Scaranelli é encurralado pelo Vigilante, então ele aparece de fato aqui, o Vigilante, encurralando o Scaranelli e tal. E ele fica todo receoso, o Scaranelli com medo, e ele ameaçando até ele se identificar como o Chase, Adrian Chase, que aqui diferente lá da série, ele é o promotor e tem todo um senso de justiça ali devido a esse caso dele. A posição dele de promotor e tá na legalidade, revoltado com a legalidade, não resolver os problemas e as impunidades, etc. Ele acaba ali montando uma situação que ele acaba matando o Scaranelli. O Robin aparece porque ele desconfia com a dedução dele, ele aparece também na situação ali, depois das pistas lançadas pelo Chase e acaba montando uma situação que o Robin desmaia ali e ele acaba matando o mafioso e ninguém sabe quem que é, porque ele some dali, o Chase, né, o vigilante, e deixando isso no ar. Quem que fez, até a televisão divulga isso, deixando no ar quem. O Robin alega não ter visto nada porque ele desmaiou. E assim segue aqui, finalizando, dizendo que não é o fim. Tem as propagandas, as cartas dos leitores, e que começa o Mundo Desolado, uma história que já vinha numa sequência também, que é o Mundo Desolado até depois do fim. Aqui é uma história que é um mundo apocalíptico, né? Depois de
uma situação que o mundo passou por consequências apocalípticas e depois de muitos anos a humanidade conseguiu fugir para o espaço e retornou. E depois que eles retornaram, eles tinham um povo lagarto, várias criaturas diferenciadas na Terra. E aqui a situação é pela luta pela água. Essa personagem, que é a Gidal, deixa eu ver o nome certo dela aqui, ela é a Ginal, alguma coisa assim. E ela voltou com um parceiro, o povo lagarto acaba matando esse parceiro dela que já estava doente, ela pede ajuda, mas eles acabam matando. Ela encontra um rapaz ali que se mistura com o povo lagarto para passar desapercebido e acontece várias coisas e eles acabam encontrando ela acaba proporcionando ali um encontro entre esses dois povos que vivem em conflito, que é o povo lagarto e os seres humanos ali daquele local. E depois, bem na história anterior, eles acabam encontrando um local com bastante água, um lugar subterrâneo, e fazem uma parceria, mesmo a contragosto, e mesmo com todas as provocações entre esses dois povos, eles combinam de dividir aquela água, de levar para a superfície aquela água, etc. Depois de alguns conflitos aqui nessas situações de montar esse equipamento para levar água para a superfície, eles também são atacados por umas criaturas aqui que armam as situações, mas acabam com a parceria deles e eles, tanto o povo lagarto e o povo humano, conseguem espantarem aquelas criaturas mas mesmo assim essas criaturas armam uma armadilha ali e no final elas descobrem que um dos personagens ali, parceiro um ser humano, parceiro da Ginal, é capturado e fala que na próxima edição a perseguição para o povo lá, aqueles monstros que capturaram. Aqui uma divulgações das próximas revistas, Super-Homem 36 e Super Amigo 26. Finalizando aqui Novos Titãs, número 14 da editora Abril.